Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Carlos e vim aqui hoje trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Primeiro, quero começar com uma oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento, receba essa oração para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida que me ouve, abençoo a sua casa e abençoo também a sua família. Peço a Ti, ó Deus, que não venha faltar neste lar a Tua provisão, nem a Tua bênção. Que não falte a paz que excede todo entendimento, que não falte a alegria da Tua salvação. Que em tempos difíceis, que não falte fé para crer que o Senhor está presente para prover e para abençoar. Seja conosco nesse momento, fala conosco, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero falar com você sobre ter e manter uma fé inabalável. Vou ler o texto que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19, até o 25, que nos diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, vivemos dias difíceis. Na verdade, se olharmos um pouco para trás, nos últimos anos, têm sido dias difíceis. Eu não quero que você traga essa palavra para a sua vida apenas por causa da pandemia, mas porque, na verdade, os dias são maus. Vivemos em um mundo mau, controlado pelo inimigo, e há uma necessidade de mantermos, de conservarmos uma fé inabalável. Então, para isso, o Senhor nos chama para estar não somente com Ele, mas na presença dEle. Uma coisa é você ter o Espírito Santo e pertencer a Deus. Outra coisa é entrar na presença de Deus, como está aqui no versículo 19. O Senhor nos chama, Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos chama para entrar. Santuário é, de forma espiritual, a presença literal de Deus. Ele nos chama para entrarmos na sua presença poderosa e gloriosa. Mas como podemos fazer isso? Como podemos entrar na presença de Deus? É impossível para nós mesmos como homens, mas o Senhor preparou um caminho para nós. Esse caminho se torna possível através do sangue de Jesus. Quando nós somos lavados no sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E o pecado, que era uma muralha, era um véu que nos separava da presença de Deus, o pecado é removido e assim nos tornamos aptos para entrar e estar na presença dEle. Também é possível pelo novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho é Jesus Cristo, o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para entrarmos na presença de Deus, é impossível se não for através de Jesus Cristo, o Senhor. E também pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício na cruz, a sua morte. Então, quando eu me apego ao sangue de Jesus, quando eu me apego ao próprio Cristo e ao seu sacrifício, que tornou possível o rasgar do véu de cima a baixo, quando eu me apego a esta provisão de Deus, aí sim eu posso entrar
na sua presença. Mais do que nunca precisamos entrar na presença de Deus. Em tempos em que nós não podemos nos reunir como igreja, em tempos em que estamos limitados, não podemos sair, não podemos estar com outras pessoas, então mais do que nunca precisamos entrar na presença dele. E aqui pode ser em qualquer momento e em qualquer lugar. Aqui fala de um momento exclusivo para Deus. Eu sou chamado e convidado a entrar na presença dele, deixar tudo que eu estou fazendo, deixar as coisas que me envolvem no dia a dia, parar tudo e entrar na presença dele. Deus te chama, entre com ousadia. Ousadia por quê? Porque você tem ali um sumo sacerdote, você tem ali um advogado, alguém que se identifica com você, que é Cristo Jesus, que está sentado à direita de Deus. Mas Ele nos chama para entrarmos, para fazermos isso, entrarmos na presença dEle com um coração verdadeiro. Olha o versículo 22, o que nos diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. O que é coração verdadeiro? Em inteira certeza de fé. Irmãos, nós precisamos ter convicção do que é a obra de Cristo, do que é a obra na cruz. Não podemos entrar diante de Deus com um coração impuro, um coração contaminado com a culpa, um coração contaminado com coisas do mundo, situações do mundo. Não, coração verdadeiro. Deixe seu coração exclusivamente para Deus no momento em que você entrar na presença dEle. Coloque de lado as preocupações, coloque de lado a angústia, ponha de lado a sua dor, o sofrimento. Você está na presença do Rei. Não deixe nada tornar seu coração impuro nesse momento, nenhuma mágoa, nenhuma preocupação. Em inteira certeza de fé, fé no que foi a obra de Cristo, fé de que você está entrando na presença do seu Senhor, do seu Rei, do seu Salvador, do seu Pai. Que não haja dúvida no seu coração se você pode ou não estar ali. Você não é um intruso, você foi convidado a estar ali. Ali é o seu lugar. A presença de Deus é o seu lugar. Coração purificado da má consciência. Por que a má consciência? Porque nós somos pecadores, e os nossos pecados contaminam a nossa consciência. Os nossos pecados fazem com que nós nos consideremos impuros e indignos de entrar na presença de Deus. Muitos filhos de Deus hoje estão se privando dessa presença, se privando deste lugar maravilhoso onde podemos estar por causa da culpa. Porque se sentem culpados, a própria consciência os culpa por causa dos seus pecados. Se Jesus é o seu advogado, se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu Salvador, e Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então entre com ousadia, entre com confiança e não permita que a sua consciência venha a ser um fardo na sua vida. Não permita que a sua consciência seja uma âncora que te impede de seguir adiante. Livre-se da má consciência. Como, pastor? Receba o perdão de Deus. Creia no amor de Deus pela sua vida. Creia que Deus quer você na presença dEle. Creia que o prazer de Deus é se relacionar com você todos os dias, o dia todo, mas especialmente lá na sala do trono, lá no santo lugar, na presença gloriosa e poderosa dEle. Muitas pessoas têm deixado uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus por causa de uma má consciência. Que não seja este o seu caso. E diz mais, no versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Firme na esperança que o Evangelho nos dá. Diante de todas as notícias que temos ouvido nesses dias, todas as más notícias que temos ouvido, nossos corações têm se perturbado. Muitas pessoas estão preocupadas com muitas coisas. Como vai ser meu emprego daqui um mês? Como vai estar a minha vida financeira? O que vai ser da minha empresa? O que vai ser dos meus projetos pessoais? Tudo isso é importante, claro.
Você precisa se preocupar sim com aquilo que pode atingir você, mas aqui nos convida para olharmos para algo que está muito além, muito acima de tudo isso que é terreno, firme na esperança que o Evangelho nos traz. Há promessas de Deus para nós. Há promessas de Deus para nós. Existem promessas de Deus que nenhuma circunstância, nenhuma crise, nada pode mudar. Nada vai alterar o que Deus tem projetado para nós. Estamos muito preocupados com o impacto que a pandemia vai trazer sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, sobre nossas coisas materiais, mas há uma promessa de coisas que estão além das materiais, são coisas espirituais. Não fique com medo de perder nesse tempo, não fique com medo de sofrer algum dano nesse tempo, mas que a sua expectativa e a sua esperança esteja nas promessas que Deus te fez em coisas que o homem não pode roubar, o homem não pode tocar, coisas que a traça e a ferrugem não come. Apegue-se às verdades espirituais, às promessas que Deus fez para você, coisas que a crise não pode tocar. Isso é importante. Isso vai trazer paz ao seu coração. Eu não estou aqui te prometendo que você não vai ter nenhum prejuízo. Eu estou te prometendo que você não vai ter nenhum prejuízo espiritual se você se apegar às coisas espirituais nesse tempo. E as materiais facilmente poderão ser repostas. Mas se você perder a sua fé, perder a sua esperança daquilo que Deus já tem preparado para você, como você voltará a ter isso facilmente? A fé e a esperança não podem ser abaladas. A crise pode abalar a sua vida financeira, a crise pode abalar a sua vida material, a crise pode abalar a economia e a política, mas a crise não pode abalar a sua fé. Você não pode ser abalado na sua fé e na sua esperança de dias melhores com o Senhor. Promessas que Deus fez, que nunca poderão ser mudadas. Nenhuma circunstância poderá alterar as promessas que Deus fez para nós, para mim e para você. O versículo 24 fala, nos estimular uns aos outros. Se você está firme, há um irmão em Cristo que não está. Em tempos em que estamos privados de nos reunir, de nos aglomerar, de nos agrupar como igreja, precisamos nos lembrar uns dos outros. Você já ligou para alguém hoje? Você já orou por alguém hoje? Você ligou para o seu discípulo, para a sua ovelha, para aquela pessoa que depende de você, que precisa de você? Você já compartilhou a sua fé e esperança com alguém hoje? É muito importante, irmãos, que nós não deixemos de estar unidos uns com os outros, ainda que seja por telefone, ainda que seja no vínculo espiritual. Precisamos nos contactar e estimular uns aos outros. E por fim, diz versículo 25, não deixar de congregar. Ainda que você esteja passando por muitas circunstâncias, provações e privações, creia que a congregação é fundamental para te fortalecer e para te renovar. Se você não faz parte do grupo de risco, se você não tem mais que 60 anos, não deixe de congregar, porque isso é fundamental para a sua vida espiritual. Naquela época, muitos deixavam de congregar com medo da morte e assim iam se esfriando cada vez mais. Ainda que com limitações e dificuldades, não deixe de congregar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Eu vou orar por você nesse momento, antes de encerrar. Por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer conforto, alegria, segurança e fé ao coração de quem a ouviu. Renova-nos, Senhor, na sua fortaleza. Renova-nos, ó Pai, na firme esperança daquilo que o Senhor tem nos prometido em Tua palavra. E esperamos em Ti dias melhores. Em nome do Senhor Jesus. Amém.